Agora vamos falar sobre como indicar o grau de dificuldade das questões de múltipla escolha, e essa análise pode ser feita antes ou após a aplicação do teste. Antes do teste, vamos compreender 4 formas de estimar a dificuldade. A taxonomia da questão, ou seja, se ela envolve o pensamento inferior ou superior, a partir dos steps entre a pergunta e a resposta, a partir da interpretação do conteúdo em relação à zona de desenvolvimento proximal e, por fim, o método Angoff. Depois da aplicação do teste, o percentual de acerto é uma estimativa da dificuldade da questão. Inicialmente, vamos observar a dificuldade a partir da taxonomia. Perguntas que envolvem apenas a memorização de fatos e o resgate de informações são classificadas como de pensamento inferior. Vamos ver esse exemplo. Uma paciente foi diagnosticada com trombose na perna direita e recebeu a prescrição de anticoagulante, sendo esse fármaco inibidor do fator 10A. A pergunta é: qual das opções abaixo indica o fármaco prescrito? Varfarina, heparina, apixabana. Observem que a questão demanda a memorização do mecanismo de ação dos fármacos. Quando nós queremos provocar a interpretação do cenário, a comparação de informações para uma decisão, nós devemos elaborar perguntas que estimulem o pensamento superior. Vamos ver um outro exemplo. Uma paciente está internada com trombose na perna direita, ela está gestante no curso da 22ª semana, e o médico está programando a alta. A pergunta é: qual a prescrição mais adequada para a continuidade do tratamento na alta hospitalar, considerando os riscos teratogênicos? Varfarina, heparina, apixabana. Agora a questão já traz um cenário, apresenta um contexto, e a resposta adequada exige, sim, a interpretação das informações, a comparação das alternativas, decidindo de uma maneira mais adequada. É um cenário que ele está provocando o pensamento superior, a capacidade de análise e julgamento. Nós também podemos analisar a dificuldade a partir dos steps do domínio cognitivo. Como é que isso funciona? A pergunta condutora pode ser elaborada de forma direta, indagando a resposta adequada, mas algumas vezes essa pergunta demanda refletir sobre um contexto e, de acordo com essa situação, indicar a alternativa correta, usando 2 steps entre a pergunta e a resposta. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Nessa primeira questão, é apresentado um cenário. Você atende no ambulatório de clínica médica uma paciente com 55 anos, referindo sonolência, ganho de peso e queda de cabelos. O exame laboratorial revela um TSH elevado. A pergunta é: qual a principal hipótese diagnóstica? A pergunta, ela conduz a uma resposta direta, que é o hipotireoidismo. Uma opção que é compatível com o cenário. Exige apenas um step entre a pergunta e a resposta. Mas vamos ver uma outra forma de abordar esse tema. Você atende no ambulatório de clínica médica uma paciente com 55 anos, referindo sonolência, ganho de peso e queda de cabelos. O TSH estava elevado e foi iniciado o tratamento. Após 4 meses em uso de uma terapia prescrita, começa a apresentar desconforto no peito e palpitações. O TSH, nesse momento, estava normal. Qual condição relacionada ao tratamento deve ser considerada no cenário? Para responder, o estudante precisa interpretar o cenário e refletir sobre o diagnóstico, step 1. Depois, considerando esse diagnóstico que ele estabeleceu, ele vai analisar as condições associadas ao tratamento, que ele também tem que imaginar que não está dito, e comparar as opções de acordo com o cenário e com a plausibilidade de resposta, que já é o step 2. A gente também pode analisar as questões a partir da zona de desenvolvimento proximal. Isso vai exigir do professor uma reflexão sobre o público-alvo. O que os alunos já sabem? Será que eles conseguem interpretar o cenário? Vamos voltar para a questão anterior, que descreve condições associadas ao tratamento do hipotireoidismo. Será que ela estaria adequada para estudantes no segundo período do curso?
Mas imagine essa questão numa prova de título para especialistas em endocrinologia. Será que ela seria considerada fácil ou difícil? Quando nós consideramos o conhecimento prévio dos estudantes em relação ao conteúdo e o contexto, estamos refletindo sobre a zona de desenvolvimento proximal, que foi descrita por Vygotsky. Ela descreve a área de mediação entre o que o aluno já sabe e o que ele tem potencial de aprender com a ajuda do professor. Tanto a proposta instrucional, ou seja, as informações apresentadas ao aluno, quanto a avaliação devem respeitar essa área de mediação. Quanto mais próximo do conhecimento real, mais fácil está a questão. Por outro lado, questões difíceis estão estimulando a ampliação da ZDP. Fazem o estudante buscar novos conhecimentos para resolver o desafio. Mas isso deve ser desenhado com cuidado, porque todo desafio deve ser possível. Quando apresentamos cenários que não fazem sentido ou estão totalmente desconectadas da realidade do aluno, nós podemos estar desmotivando eles e até gerando uma certa desistência para aquele desafio de aprendizado. Até agora, nós abordamos 3 formas de analisar a dificuldade do teste antes da aplicação. Vimos a taxonomia, os STEPs e a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Agora nós vamos apresentar uma forma de julgar a dificuldade a partir do método Angor. O método é uma forma sistemática de interpretar as alternativas, considerando aquele aluno mediano. Você tem que imaginar um aluno que tenha desempenho na média. Isso é muito importante para você fazer a interpretação pelo método Angor. Então, aí você tem que refletir qual conhecimento ele teria em relação ao conteúdo abordado. Então, seria aquele aluno mediano. Vamos voltar, então, para a questão anterior. Nessa questão, é apresentado um cenário com dados sugestivos de hipotireoidismo. Se você está diante de alunos do 3º ano do curso, vamos imaginar estudantes do 5º período. Para aplicar o método Angor, você vai indicar para cada uma das alternativas a chance daquele estudante mediano concluir sobre aquela alternativa. Se ele fica em dúvida, se ele tem certeza e ou exclui ou confirma a alternativa, ou se ele não sabe se posicionar. Tipo assim, essa alternativa eu não sei nem para onde vai. Então, a pergunta, ela pede a principal hipótese diagnóstica. Na alternativa A está o hipotireoidismo. Será que aquele aluno mediano sabe indicar sobre isso? Sabe interpretar a alternativa A? Imagina que esse aluno vai ficar em dúvida entre A e B. Se você acha que ele vai ficar em dúvida entre A e B, você vai indicar a seguinte medida. Para A e B, você coloca 0,5. E se você imagina que a alternativa C, não, a alternativa C, ele não sabe se posicionar. Então, você vai ter que indicar para a alternativa C o valor de 0. Fazendo essa média, você vai ter 0,33, considerando que esse valor ele é mais próximo do 0. Essa seria uma questão entre intermediária e difícil. Quanto mais próximo do 0, mais difícil vai ser a questão. Se você entender que o estudante fica em dúvida entre A e B, mas que sabe sobre a alternativa C, você vai indicar os valores da seguinte forma. Para A e B, você vai colocar 0,5, e para a alternativa C, você coloca 1. Dessa forma, essa média é 0,66. O que torna a questão mais fácil. O método Angor, ele deixa evidente a importância das alternativas para a qualidade de uma questão. Se as opções não são plausíveis, são rapidamente excluídas e não contribuem para provocar a reflexão do aluno, a questão vai ser fácil. Ela não vai provocar aquela reflexão entre A, B, C e D. Então, é muito importante que as alternativas sejam plausíveis. Agora, vamos analisar a dificuldade das questões após a aplicação da prova. E a forma mais simples é o percentual de acerto.
Questões muito fáceis têm um percentual de acerto maior que 95%. E questões que são consideradas muito difíceis têm um percentual menor do que 30%. Muitas vezes nós planejamos uma prova e colocamos temas julgando que estão fáceis. E na hora da análise do resultado, podemos sim ficar surpresos e refletindo sobre os nossos objetivos, se eles foram alcançados ou não. Certa vez eu planejei um teste para alunos do terceiro ano do curso e nós distribuímos um caso clínico, indicamos os objetivos que os alunos deveriam estudar, e esse contexto era de uma paciente hipertensa, diabética, com doença renal crônica. Um dos objetivos era que eles conhecessem as metas de pressão de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, considerando as comorbidades da paciente. O que acontece? Para nossa surpresa, essa questão, que foi julgada como fácil antes da aplicação da prova, teve um pior percentual de acerto nesse teste. Quando nós fazemos essa análise dos resultados, ela é uma excelente oportunidade de verificar o alcance dos objetivos e refletir sobre ajustes necessários que possam fortalecer lacunas de aprendizado. Agora você tem instrumentos para analisar a dificuldade das questões antes e após a aplicação do teste escrito. Não deixe de planejar a prova, distribuindo o conteúdo que você quer abordar, estabelecendo o número de questões com dificuldade média, alta ou baixa, questões fáceis, intermediárias ou difíceis. É possível que você faça interessantes reflexões sobre o que você esperava dos alunos e o resultado de fato da prova. À medida que você vai planejando a sua prova, fazendo o seu blueprint, tendo essa intencionalidade pedagógica, analisando seus resultados, eu tenho certeza que cada vez mais, toda essa tarefa, que eu sei é exaustiva para o professor, vai se tornando muito mais prazerosa, vai fazendo sentido para o professor, porque ele consegue perceber o resultado de todo o investimento dele na docência, na educação. Até o próximo vídeo.